Colegas vereadores, boa noite, presidente, a mesa, demais colegas vereadores, prezada e qualificada assistência, as vereadoras Vitalina, a vereadora Márcia Becker e a vereadora Ana Beatriz, aqueles que vocês pela internet. O debate hoje está positivo, acho que nós estamos, nesta casa, é a casa de tratar de todos os temas, inclusive aquele que, para mim, é um dos mais importantes, que é a educação. Falo isso aqui e não quero pessoalizar de nenhuma forma, vereadora Vitalino. Acho que a Vossa Excelência faz a sua defesa daquilo que a Vossa Excelência entende que é importante, e, para mim, é muito democrático e salutar, e nada é pessoal quando se dirige deste líder do governo. Quanto à liderança do governo, quero deixar bem claro aqui para todos os colegas desta casa de vereadores que não tem nenhum problema de um ou outro vereador se sentir que domina o tema, vir para cá, usar a tribuna, usar esse espaço para representar aquilo que realmente eles acreditam. Então, pode se sentir completamente, já te dou parte, já lhe dou parte para Vossa Excelência, completamente à vontade. Pode sempre que se achar à vontade e tratar qualquer tema que é importante e relevante para essa cidade, e se para isso precisar ocupar o espaço de liderança, sinto-se à vontade, que eu ficarei muito feliz, porque o que está em jogo aqui é fazer política para as pessoas. É a política correta, a política do bem. Vereadora e vereadoras e vereadores, trato aqui de um tema que nós precisamos muito trabalhar. Nós, de um lado, vereador Claudecir Lemes, tem investimentos pesados, tem louças digitais, tem material escolar, tem uniforme escolar, tem praticamente todos os quadros da educação tão completos, professores. E, no outro lado, tem uma categoria de funcionários, de professores, que reivindicam seus interesses, que é tudo salutar. E é o quinquênio, é o triênio, é o piso salarial, é a reposição da inflação, tudo isso também tem que ser colocado dentro deste jogo. Mas, vereadores e vereadoras, precisamos aprofundar. É que não pode nós ficarmos no IDEB, aí eu não estou aqui acreditando que seja, dando crédito ou achando que é isso, aquele outro. Não dá, é para que nós, Legislativo Municipal, nos ficamos de braços cruzados enquanto o nosso IDEB chega aí a vergonhosos 5,3, 5,7 a nível Brasil. Não dá. Nós precisamos avançar. E essa política pública, essa política de educação que precisa sair dessa Casa Legislativa, chegar ao Executivo e, com certeza, chegar lá na ponta, que são os servidores da educação do nosso município. Na mesa tem os interesses da categoria? Tem, e é salutar e é importante. Mas, do outro lado, tem o interesse que nós queremos a nossa população, as nossas quase 30 mil alunos, completamente, que tenha uma compreensão, que possa sair da quarta série, pelo menos lendo e escrevendo de forma correta. E hoje nós não temos isso no nosso município. Temos que avançar. E, para isso, tem um governo sério, responsável, que vem investindo, que vem tratando, vereador Alisson, vem tratando daquilo que se falou lá atrás. Vereador Alisson, quando se falou na quarta economia, lembro que a Vossa Excelência, o Marco Albe, a Patrícia Basotti, falavam nos quatro ventos, não, Gravataí já é a nona economia, lembra disso, vereador Auro Tedesco? Nós, o governo dizia, vereadores, falou para esta Casa Legislativa, inclusive numa reunião com o secretário da Fazenda, falando que nós chegaríamos depois que passasse essa onda do Covid-19, todo aquilo que aconteceu com a fica em casa, com a GM, que nós ia chegar na quarta economia, e está aí. Está aí, verdade. Hoje nós estamos na quarta economia, fruto de um trabalho sério e responsável da Secretaria da Fazenda, do prefeito Zafalon. Colegas vereadores, nós precisamos avançar no que diz respeito à educação. Precisamos, sim, sentar na mesa, dialogar, criar condições necessárias para pagar o Vale Alimentação, que já é incorporado de uma pauta que vem lá de governos passados e que nós hoje precisamos nos desbruçar e tratar disso com muita seriedade e responsabilidade. Vereador Cláudio Alves, sua parte. Obrigado, vereador Peixe.
Esse uso da minha suplência não me constrange em absolutamente nada. Primeiro porque, nessa cidade, uma figurinha pouco conhecida como Marco Alba, ele já foi 5º suplente aqui nessa casa. O próprio vereador Alisson já exerceu o cargo aqui nessa casa como suplente. Ao contrário da vereadora Vitalina, que tentou 200 eleições, eu tentei uma, me elegi, tentei a segunda, por uma construção coletiva, que tive que designar meus apoiadores para fazer a nominata, fiquei de primeiro suplente e aqui estou. E que bom que ela tem esse partido de puritanos que não fazem negociações, não fazem negociata. A gente vê isso no Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul, quando governaram, aqui no município, quando governaram, que foram muito puritanos, não teve nenhum ato de corrupção que a gente conheça. Então, não me constrange em absolutamente nada. Em relação a essa conversa fiada de ser líder do governo, ou querer ser, as minhas cobranças do dia 4 de fevereiro até o dia de hoje, em relação ao governo, são maiores e mais fortes que qualquer vereador dito de oposição, ou que tenta aparecer ser para a sua categoria, mas nos bastidores quer estar com o pé no governo municipal. Então, não me constrange em absoluto essa postura de pessoalizar a história política do vereador líder do governo, que era do PT e não é mais, quando está posto um problema baseado em uma narrativa inverídica. Teve a reunião, o governo municipal, vereador Áureo, pediu até dia 30 de junho para dizer o que era possível atender da pauta de reivindicações. Ocorre que a vereadora Vitalina, ela liga para o governo toda semana querendo reunião, e o governo nem sempre pode escutar a mesma pauta todos os dias. Ele está calculando, ele está trabalhando. E é de uma injustiça tão grande dizer que eu estou aqui me pautando para adular alguém, que eu não tenho dúvida, qualquer parlamentar sabe da minha autenticidade aqui. Se eu não concordo, eu não faço. Eu tenho que identificar o problema, e muitas vezes, identificando esse problema, eu entro em atrito com meus próprios colegas, como já entrei com o vereador Bombeiro, que é um querido amigo. Então, não vem com esse papinho para mascarar falta de postura, falta de educação, falta de respeito com o prefeito e com a cidade de Gravataí, porque saiu às ruas hoje espalhando lorotas e mentiras, assim como faziam antigamente, vereador Ayrton. Vinham para cá, faziam os vereadores brigar entre si, subia a lombinha e fazia acordinho com o prefeito da época. Era isso que faziam. Era isso que faziam. Eu ajudei a cortar isso aqui. Vão se acertar lá em cima, se não se acertar, desce. Casualmente, sempre se acertam lá. Então, não vem com essa mascarazinha para cá. Comigo não, vereador. Obrigado, vereador Cláudio Ávila. Vereadora Vitalina, depois o vereador policial Evandro Coruja. Falando sobre educação, que é a sua fala, líder do governo, vereador Alex Peixe, queria só recuperar, para que me parece que parte dos legisladores que aqui estão tem o objetivo, sim, de construir caminhos e alternativas, só queria recuperar a questão do vale-refeição, para que a gente tenha o vale-alimentação. De fato, a categoria dos servidores públicos teve vale-refeição num determinado período e foi ofertado, numa mesa de negociação, a incorporação desse vale, para que ele, incorporado, ele permita que os aposentados, os inativos, usufruam dele, que não acontece. Quando nos foi ofertado a incorporação, nós aceitamos porque entendíamos que era o melhor caminho. Qualquer um aqui que já militou, já trabalhou de carteira assinada ou de concurso público, sabe que é muito importante que a gente tenha as vantagens garantidas em definitivo, não somente como alguém usou de forma pejorativa esses dias a expressão penduricalhos. Muito bem, foi incorporado. E, por muitos anos, nós não tivemos na pauta, líder do governo, a questão do vale-refeição. Só que colocamos desde o ano passado, e isso não é segredo para ninguém, antes, pelo contrário, porque todas as nossas pautas elas são trazidas com argumentos, é que
a precarização salarial que nós vivemos, que eu repito, de 12 meses, o nosso salário vale 9, nós precisamos de algum mecanismo que garanta hoje recurso para a alimentação dos trabalhadores do Serviço Público Municipal, dos trabalhadores em educação. E é por isso que nós estamos também reivindicando o Vale-Refeição. Né? E houve uma sinalização do governo Zafalon, o ano passado, de que de 2023, que nós discutiríamos em 2024, e 2024 estávamos em mesa de negociação quando aconteceu todo o processo das enchentes. E cabe dizer também aqui que, de todos os municípios da região metropolitana, excetuando um, Gravataí é o segundo que não oferece vale-refeição. E, por isso, nós estamos, muitas vezes, pela precariedade dos salários, perda de 25%, e nenhum tipo de auxílio, nós estamos perdendo servidores. Isso é real. Então, eu trato aqui de fatos e argumentos e quero fazer com o senhor, como sempre eu fiz, um debate respeitável, um debate com argumentos, porque a nós não interessa o discurso de lacração. Antes, pelo contrário, a gente tem base para dar conta. Obrigado, vereadora Vita. Vereador policial Evandro Coruja. Obrigado pela parte, vereador Peixe, líder do governo. Mais uma vez, eu faço a minha fala aqui em nome das crianças da Ponta da Lança. O governo municipal, nesses últimos 4 anos, investiu muito na educação. Tivemos lousas, tivemos salas de aulas novas, os módulos, tivemos uma série de melhorias. E a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que o cobertor é curto. E fazer com que essas manifestações, no meu ponto de vista, na frente de uma escola com carro de som, eu acho isso uma ofensa à própria educação daquelas crianças. Uma ofensa a quem realmente está ali para aprender e para sair dali um cidadão melhor, para ter melhores oportunidades na vida, para chegar em algum lugar. É lamentável, foi lamentável essa atitude, e acho lamentável. Poxa, então que rode pela cidade, sei lá, mas emboscar nossas crianças na porta da escola, extremamente lamentável. Era isso, muito obrigado. Uma parte, vereador. Obrigado, vereador policial Evandro Coruja, vereador Dila e depois o vereador Guarda Moisés. Obrigado pela parte, vereador Alex Peixe. Meu ponto sempre de discordância que a gente vai discutir aqui com relação ao magistério e o pessoal da segurança pública é que eles são uma grande maioria do funcionalismo público. E, por ser maioria, acabam sendo prejudicados também na hora das reivindicações salariais. Aqui, procurador, contador, sempre se valorizou. E, de certa forma, aqui o pessoal da segurança e da guarda municipal também foi valorizado. O magistério, por ser a maioria da categoria, isso é bem verdade, acaba sofrendo esse pênalti, em tese. Mas se convencionou nesse país que tem que se estourar o limite prudencial, e 53%. Tá, mas e aí eu questiono. E aquele que produz, que paga o imposto, que quer o retorno de volta. E aí podem dizer assim, esse município só chegou a isso porque foi feito sacrifício. Eu tenho plena convicção que foi feito sacrifício. Se não é a reforma da Previdência, esse município não estaria nem sequer perto do desenvolvimento que gerou e perto das entregas que foram entregues. É só pegar qualquer matemático aí. Se não fossem feitos os cortes e os ajustes, não chegaria.
Eu lembro que, e sempre disse aqui nessa casa, que o prefeito bom de hoje para o funcionário ele vai ser ruim lá na frente. O prefeito do futuro paga a conta. Esse município, categoria de servidores, teve uma época que teve 42% de aumento. Foi um dos melhores salários, o melhor salário desse estado. Mas e o que a população teve em troca? Que é ela que paga, ao fim e ao cabo, a conta. A população ela quer sair com o pé no asfalto. A população ela quer ter um posto de saúde decente. E o dinheiro ele é finito, ele não dá em árvore. Quando eu digo que nós somos um ente federado, e que nós temos que discutir esta relação, e que nós não somos uma ilha, e aí eu vou voltar no cerne da questão em que nós ficamos discutindo aqui, e vai ser essa discussão enquanto a gente não parar e não discutir, levar a sério nesse país o pagamento da dívida, que é o que leva a professor ganhar mal, a não ter que a gente está sujeito às intempéries do mercado, ou vamos esquecer que a culpa era do Roberto Campos? Agora, o presidente do Banco Central é indicação do atual presidente da República e não mudou a política fiscal do governo, que é o que, ao fim e ao cabo, interfere aqui, na base onde a política acontece. É aqui que a gente tem que fazer esse enfrentamento. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Dila. Vereador Guarda Moisés. Muito obrigado pela parte, vereador. Eu, como funcionário público concursado também, sou muito demandado sobre como andam as negociações do sindicato com o município. E eu tenho passado para os meus colegas uma situação de tranquilidade. Tenho passado para eles que há uma mesa posta, que há negociações, que há uma conversa franca com o governo, do governo com o sindicato. E hoje de manhã, para minha surpresa, acordo com a informação de que tem carro de som por aí dizendo o contrário. Daí passa para eles a imagem que eu sou um mentiroso, que eu estou mentindo, que aquilo que o sindicato está dizendo lá é a verdade, que não há negociação, que o governo é intransigente, que nada daquilo que foi tratado estava sendo acordado, enfim, e que as negociações já teriam cessado. Foi isso que esse carro de som passou hoje. Que as negociações acabaram, que o governo decidiu, sacramentou, que não vai mais negociar. O sindicato deu a entender que é isso, então quer dizer que acabaram as negociações, fechou, acabou, não vai ter aumento nenhum, já posso falar isso para os meus colegas? Outro ponto importante foi o que disse o vereador Evandro Coruja, eu quero só complementar um pouquinho a fala dele, que foi uma ofensa contra a comunidade escolar, o carro de som circulando, parado na frente de algumas escolas, além de uma ofensa, é uma infração de trânsito. O carro de som não pode ficar parado, muito menos na frente de uma escola. E digo mais, em algumas cidades de São Paulo, tem lei municipal que proíbe carro de som a menos de 100 metros das escolas. Eu vou propor aqui nessa casa também. Vou propor uma lei que proíba carro de som a menos de 100 metros das escolas. Foi discutida lá a constitucionalidade, mas já também matéria decidida, que é constitucional que o município, que o Legislativo Municipal legisle, e eu vou propor aqui nessa casa também, para que isso não se repita. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Paulinho da Farmácia. Eu, nas minhas intervenções nessa casa, sempre procuro dizer que os 21 vereadores desse mandato e dos outros, e consequentemente de anteriores, também, de uma certa forma, falam a mesma língua, que é a proteção de tudo que é bom para a nossa cidade. Não seria diferente a educação. A gente tem essa preocupação. Tem vereadores aqui nessa casa que têm uma riqueza de dados. O vereador Dilamar, por exemplo, é um estudioso. A própria Vossa Excelência, o vereador Peixe, que é professor. Mas eu, de uma certa forma, considero sim, uma falta de respeito essa questão. Com as crianças, a gente falou do prefeito, mas com as crianças, um carro na frente da escola,
com aquele volume, isso sim, para mim, é falta de respeito. Não existe outro termo. E quanto à questão de liderança do governo, eu também me considero um líder do governo. Todos os vereadores da base aqui, vereador Cláudio Ávila, eles têm um pouco de liderança do governo. Nós temos uma base constituída, uma base que trabalhou para a eleição do prefeito Zafra. Todos nós aqui, quando viemos a esse microfone, quando subimos àquela tribuna, nós somos líderes do governo. A gente defende o que a gente pensa, porque a gente pensa que é o ideal para a cidade. Por isso a gente vai na tribuna e às vezes é mal interpretado. E eu louvo Vossa Excelência quando faz isso. Como fico feliz quando algum vereador dessa base do governo vai ali e defende, porque tem convicção que o projeto é bom. Agora, pensar que um gestor municipal, na sua cadeira do executivo, vai querer o mal das crianças, aí, desculpa, não tem como a gente admitir aqui, né? E aí o assunto fica, vai para cá, vai para lá, mas eu já vi que já baixou o tom, já deu uma melhorada na situação. Então, eu, nas minhas intervenções, sempre vou usar esse termo. Nós, vereadores dessa casa, a gente prima pelo bom andamento da cidade, por tudo que é de melhor para a cidade. Nós falamos a mesma língua, vereador Tio Ayrton. Não existe outra maneira. Não existe outra maneira. Nós fomos eleitos pela população para trabalhar para a população. Nós não vamos trabalhar contra a população. E aí, às vezes, a gente tem que dizer isso aqui, porque às vezes passa desapercebido. Então, o que aconteceu nesse fato aí, sem dúvida nenhuma, não existe outra palavra que uma falta de respeito com o prefeito, mas antes com as crianças, os alunos que estavam lá debruçados nas suas matérias e um carro de som, como diz o vereador Guarda Moisés aqui, eu nem sabia que podia parar na faixa de segurança e aumentar o som. Se tu tem um carro teu e tu aumenta o som, tu é multado, né? Nem pode isso. Então era isso. Obrigado, vereador Alisson Silva. Obrigado, vereador Alex Peixe. Mas eu acho que nas falas aqui, vereador e líder do governo, nós estamos muito focados no carro de som. E não é esse o problema. Ou não é isso que nós temos que discutir, vereadores. Se é infração de trânsito, se não é, liga para a guarda, para a fiscalização de trânsito, o secretário vai lá e faz o que tem que fazer. Mas hoje nós temos o projeto do Executivo falando sobre vencimento básico do cargo de terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, que é, de fato, para melhorar o salário, para nós conseguirmos atrair ou manter os funcionários. E a discussão dos vencimentos dos professores, o problema é o carro de som. Não é. Nós estamos perdendo professores porque outros municípios são mais atrativos. Este é o problema, ponto 1. Vamos discutir daí para frente, vereadores. O que fazer, vereadores, para nós conseguirmos fazer com que estes profissionais, muitas vezes com mestrado, muitas vezes com doutorado, aqui nesta Casa Legislativa, no mandato anterior, nós, vereadores, criamos um plano de carreira robusto, onde o servidor que tem mestrado, que tem doutorado, ele é remunerado para estar aqui na casa, para não perdermos estes servidores qualificados para outros municípios, ou até mesmo para iniciativa privada. E é isso que nós temos que discutir. Parece que o carro de som é o problema. Não, o problema, e não é problema, é discutir os vencimentos para que possamos ter cada vez mais um quadro qualificado que lá dê resultado para aquela criança que está dentro da sala de aula, vereador Alex Peixe. Vamos avançar essa discussão. Vamos criar, e a Câmara pode ser, sim, protagonista nessa discussão. Nós temos a Comissão de Educação aqui, que pode trazer o sindicato, pode trazer a mesa de negociação aqui dentro para a Casa do Povo, para a gente discutir de fato o que pode se fazer para ser professor em Gravataí, ser uma profissão mais atrativa.
Nós já temos o plano de saúde que vem definhando ao longo do tempo, e entendo que se não se mantém, não se equaciona sozinho, mas nós temos que ter esta discussão. E o carro de som não é o problema. O problema é mantermos um quadro cada vez melhor e cada vez com mais técnica que entregue melhor condições de educação para as nossas crianças. Obrigado. Obrigado, vereador Arius. Só para deixar claro que todos os colegas vereadores estão se tratando da educação. Teve os ocorridos do carro de som, mas isso é um elemento. Mas o que tese, e que a gente tem que respeitar aqui, vereador Arius, para finalizar minha fala, é que de um lado tem o prefeito, tratando das reivindicações, que é o 25% de aumento, que é o triênio, que é o quinquênio, que é a reposição da inflação, que é o vale alimentação, e do outro lado tem um governo, um prefeito, que tem que pensar investimento na saúde, investimento na educação, investimento em malha viária, investimento em obras para por se fazer. Então, tem todos esses dois pesos. E é difícil estar lá na pele do prefeito, vereador Carlos Fonseca. E aí, óbvio, que e aí ele mandou um WhatsApp para mim agora aqui, vereador Guarda Moisés, falando exatamente o seguinte, que está estudando, está pronto de fechar já uma proposta para o sindicato, diante daquilo que o sindicato trouxe, vai ter a mesa de negociação, a negociação está completamente selada, vão tratar e conversar democraticamente para juntos, com os servidores municipais, com o sindicato dos professores, com todos aqueles agentes participantes da mesa, para tratar e buscar a melhor condição para a nossa educação do nosso município. Muito obrigado. Boa noite aos colegas vereadores.